quadro. Isto é uma lâmina, esta é outra lâmina, esta é outra lâmina e chega a um ponto em que elas se juntam todas neste centro, não é? E por isso é que tem que se cortar, senão não se consegue tirar. Então isto faz assim e o fio está aqui. Eu vou cortar aqui um bocadinho. Vês? Depois ela fia com ela ainda fresca. Junta aqui estas partes mais fofinhas. E vai fazendo um fio. A primeira fibra, que é um cordãozinho, não se chama filé, que é assim meio translúcido. Depois então faz esta espécie de sorriso. Tem esta que já não tem quase espessura, que é de onde vou tirar o fio, e depois tem 3 fibras. Tem esta, que é mais maciazinha, que é a seda, vemos lá. Tem esta dentro, que vai ser a tal rede, e tem esta de fora, que é mais rija. Eu tiro estas laminazinhas mais fininhas, vão ficar para fio. Não faz mal. Estes são os fios que fazem o tal crochê, depois de secos. Várias coisas que podemos obter da bananeira. Eu tenho usado sobretudo o caule, de momento, mas já usei também a folha bandeira. É uma folha que antecede o caule e tem um comportamento estrutural muito parecido com também o do caule. Agora, do caule, ele pode ser seco assim inteiro, são as lâminas que vamos descascando, é como se fosse uma cebola, vá por assim dizer, feita de várias layers. E aqui nesta amostra eu tenho 3 tipos de fibra que foram secas juntas. Portanto, que é esta de interior, que é esta aqui, que chamamos a seda. Ela depois de molhada parece um tecidinho que dá para enrolar e, portanto, entrançar. Tem esta aqui, que é mais espessa, que é esta aqui, que nós chamamos a palha, que é um pouco mais rija e que já utilizamos mais para cestaria ou outros tipos de entrançados. E depois tem esta no meio. O que agrega estas duas fitas é esta que está no meio, que é a rede, que geralmente as pessoas também acham muito interessante, porque é quase um trabalho em si, não é? Com esta estrutura muito bonita. Este que chamamos filé também é um fio muito interessante, tem uma certa translucidez aqui nas bordas, é a membranazinha que agrega as lâminas da bananeira umas nas outras. E tem cores diferentes consoante a espécie. Também se traduz nestas fibras aqui de trás. Por exemplo, esta aqui é a bananeira maçã. É uma fibra mais clara. Esta aqui é a nossa, que chamam geralmente a pequena anã, que é mais cor-de-rosa e fica mais escura. E depois temos este fio que tiramos dos bordezinhos mais finos também e que dá para fazer vários trabalhos, já tal como está. E bem aqui é o da maçã, também já é mais branco. Só para dar um exemplo, destes fios que foram os primeiros que levei ali à roda de fiar, treinei uns primeiros pontos de tricô. Tem sempre um comportamento muito interessante à luz, de alguma translucidez, o que seja para fazer luminárias, isto pode ser um material
Dá para fazer vários trabalhos de crochê, são bastante finos e delicados. Estes aqui são tipo umas rosas que também armam, que são tipo um marcador de livro, não é? Desde bolsinhas. Esta não tem ainda o cordão, que ainda não tive tempo de fazer, mas pronto, isto. Ou este aqui também é crochê, sobre um potezinho, tudo isto com o fio. Esta já é uma cestaria entrançada, portanto não é cozida, é só entrançada com as mãos. Esta estrutura é esta dupla, ou esta quando está mais rija, portanto é que se faz estrutura. Este pontinho que está aqui, simples, já é feita com a seda, que é aquele que parece um tecidinho depois de molhado. Isto trabalha sempre com a fibra úmida, nunca com ela seca. Também, e este aqui é bananeira e também experimentei bordar. São várias camadas, este aqui é só 1, 2, 3, 4 papéis sobrepostos e é interessante depois também ver o comportamento dele à luz. É assim, é com pauzinho da praia e pedras da praia também. Este aqui foi dos primeiros que eu fiz, talvez em termos de emblemático, com crochê, e que é para ser uma iluminação, colocar uma vela dentro, e gosto das flores. Foi uma peça que eu gostei, das primeiras que fiz, e gostei muito depois do efeito.